Rumo à casa de Leão, avistamos Deftou que continuava em sua forma de bola. Ikki diz ao Cavaleiro de Ouro que eles já devem estar próximos da casa de Leão. O Cavaleiro de Câncer concorda, dizendo que Ikki realmente deve ter vindo do futuro, por saber tanto sobre o santuário. Porém, Kaiser é extremamente severo, não vai deixar de maneira alguma o Cavaleiro de Fênix passar. Ikki diz entender, já que todo Cavaleiro do signo de Leão se comporta assim. E Contador da Morte diz que são homens completamente inflexíveis. Ikki nesse momento pergunta sobre a aparência de Deftou. Não pense em resolver isso, deve ser um incômodo ficar assim. Porém o Cavaleiro de Câncer começa a rir e ele diz que assim seus movimentos são relativamente mais fáceis e mais cômodos. Realmente ele gostava de estar daquele jeito. Porém de repente Deftou dá de frente com uma serpente, igual àquela avistada por Doku. O Cavaleiro de Câncer sai correndo, dizendo que odeia serpentes. Ikki pergunta como o Cavaleiro de Ouro pode ter medo de algo assim. Um Cavaleiro Dourado não deveria dizer essas coisas. Ikki então se prepara para pisar na serpente, porém Deftou grita para que ele não faça isso e não a mate. As serpentes são os seres mais respeitados do santuário. O Cavaleiro de Bronze então responde: não me diga bobagens, aqui aquela que é a mais respeitada é somente a deusa Atena. Deftou responde que com certeza sim. Porém, Ikki quer saber o que o Cavaleiro de Ouro teme. Contador da Morte diz que de certa forma as serpentes são mais queridas. Elas são mais queridas do que até mesmo Atena no coração dos cavaleiros. Ikki acha estranho toda aquela conversa e diz para ele não fazê-lo rir. Está dizendo que é como se tivesse um deus serpente. E antes que o Cavaleiro de Bronze perceba, a serpente morde o seu braço. Naquele momento ele a agarra e então fala: sem dúvida, não importa o que acontecer, não perdoarei qualquer coisa que levante suas presas contra mim, eu as destruirei. Naquele momento, Ikki arranca a cabeça da serpente e o Cavaleiro de Câncer fica chocado com aquilo. Eles já estavam perante a casa de Leão. E na entrada se deparam com Kaiser, o Cavaleiro de Ouro que guarda o local. Ikki observa o Cavaleiro de Leão e seu animal Goldie, que ao cruzar olhares com o Cavaleiro de Fênix, se vê obrigado a recuar. Kaiser então percebe: você fez Goldie recuar, mesmo que seja apenas um pouco. É a primeira vez que isso acontece. Qual é seu nome, seu miserável? E então o Cavaleiro responde: eu sou Ikki de Fênix. De volta à casa de Ares, Xion percebe algo. Ele dizia: agora mesmo eu pude ouvir por um instante que Doku gritou o meu nome. O que será que aconteceu com ele? À frente do Ariano podemos observar uma serpente que se aproxima. Xion, assustado, dizia: ah, meu corpo não pode se mover, mas o que diabos está acontecendo? A serpente então começa a se comunicar: Xion, eu sou um mensageiro, é melhor que me escute bem. Uma pessoa muito mais importante do que Atena aparecerá no santuário em breve. Peço-lhe que sirva a esta pessoa. O ajudará a cortar a cabeça da deusa Atena. Xion fica sem entender. Isso é uma bobagem. Sou um Cavaleiro de Ouro, guardião da casa de Ares. Protejo a primeira casa zodiacal. Não deixarei que avance nem sequer um passo as pessoas que querem fazer mal a Atena. Porém, a serpente revela que ele não pode negar. Na verdade, nenhum Cavaleiro de Ouro poderá. Xion quer saber o que o animal quer dizer e o que realmente significava aquilo. A serpente responde: isso é porque essa pessoa é aquele cavaleiro que todos conhecem muito bem. O Ariano então começa a se lembrar: mas o que? Um cavaleiro? Ah, eu entendo, mas não pode ser. Esse é o único homem que foi chamado de Deus no santuário. Quer dizer que esse cavaleiro irá reviver. A ressurreição do Cavaleiro de Ouro de Ofilcos. Ela se aproxima. O lendário Cavaleiro de Ouro irá ressurgir. Na casa de Leão, o cavaleiro mais rígido e nobre a protege. Esse é Kaiser, que junto de seu leão Goldie encara Ikki e Deftou. O Cavaleiro de Câncer então se pronuncia: Kaiser, esse é Ikki, ele não é um inimigo. Nós desejamos passar pela casa de Leão, porém o Cavaleiro responde que não pode saber se ele é mesmo um aliado. O Cavaleiro de Câncer garante que Ikki está do lado deles, mas Kaiser diz: não me faça rir, Deftou, como eu poderia confiar em você? Nesse momento ouvimos o rosnado de Goldie, e rindo Deftou pergunta para Ikki o que eles irão fazer.
O Cavaleiro de Fênix revela que não há outra forma senão lutar. Kaiser pergunta se o Cavaleiro de Bronze deseja mesmo lutar contra ele. Se não vencer o combate, seu destino será a morte. Mas o Fênix sempre está preparado para morrer em batalha. Aquelas palavras então surpreendem Kaiser, que fala: muito bem, você acha que é capaz de chegar até aqui? Você acredita que pode chegar até onde eu estou? E que responde que sim, porém rapidamente atingido por um golpe do Cavaleiro de Ouro. E até mesmo o Contador da Morte se surpreende. E o Cavaleiro de Bronze caído revela que aquele golpe foi um soco na velocidade da luz, o Cápsula do Poder. Kaiser pergunta se Ikki entendeu. A diferença entre nossos poderes impedirá que você se aproxime sequer um passo. Deftou perguntava se Ikki estava bem, e o Cavaleiro, enquanto se levantava, dizia: por já conhecer a Cápsula do Poder, a técnica mortal de Aiolia, de alguma forma pude evitar ser ferido mortalmente. No entanto, ele me causou dano em um só instante. Sem dúvida alguma, Kaiser é um formidável Cavaleiro de Leão. O Cavaleiro de Leão daquela época então se pronuncia: miserável, como pode se levantar depois de receber a minha Cápsula do Poder? Demonstra que tem uma vasta experiência. Ikki então diz para Kaiser não se preocupar com isso. Não precisa se conter. Um leão ataca com toda a sua força, seja mesmo os mais fracos. Você ainda está me atacando de forma leve, e essa será a razão de sua derrota. Kaiser fica nervoso e chama Ikki de cretino. Se quer tanto assim morrer, então tome isso. Receba agora o punho do leão, relâmpago de plasma. Naquele momento, o Ikki não consegue ter nenhuma reação e os feixes de luz atingem mortalmente seu corpo. O Cavaleiro de Câncer, que presenciava aquela batalha, começa então a gritar: Kaiser, pare agora mesmo. Por acaso você quer matar o seu sucessor? O leão então se contém e, assustado, ele não entende muito bem, enquanto o Cavaleiro de Câncer o explica. É muito provável que Ikki receba a sua armadura de ouro. Na verdade, eu estou certo de que ele se converterá no próximo Cavaleiro de Leão no futuro. Kaiser se pergunta se aquele seria mesmo o leão do futuro, e Deftou responde que sim, é isso mesmo. Eu te digo porque meus olhos para julgar os homens são totalmente infalíveis. Kaiser queria saber se Ikki era amigo do garoto chamado Shun, que passou por ali há pouco tempo. Ikki, que se levantava, queria saber se Shun passou mesmo por aquele local. E Kaiser o pergunta se Fênix o conhece. Nesse momento, o Cavaleiro de Bronze revela que Shun é na verdade o seu irmão mais novo, e o Cavaleiro de Leão se surpreende, e o escandaloso Deftou gritava que sim, era a mais pura verdade. Será que você não compreende, Kaiser? Porém, o Leão Dourado continua firme com suas palavras. Eu já te falei, só irei acreditar se chegar até aqui onde eu estou. Ikki, seu cretino, se será o meu sucessor como o próximo Cavaleiro de Leão, então chegará onde eu estou com as suas próprias forças. Sem desculpas, o caminho do leão é um caminho difícil. Nesse momento, o Kaiser ataca novamente, e Ikki diz entender o Cavaleiro. Kaiser, ciente de que este era o fim do Fênix, não contém seu poder, porém o Cavaleiro de Bronze queima seu cosmo e desfere seu ataque mais poderoso. Sinto o bater das asas em chamas. Ave Fênix. Com esse golpe, Ikki consegue fazer seu adversário recuar ao menos um pouco e ao mesmo tempo se aproxima do seu objetivo. O Cavaleiro de Ouro, surpreso, dizia: esse cara repeliu o meu relâmpago de plasma. E Ikki de joelhos dizia que não pode ser derrotado naquele lugar. Eu devo seguir em frente. O Cavaleiro de Leão ainda estava chocado. Se Ikki tem esse nível de poder, por que não contra-ataca ele? Por acaso repelir os meus ataques é o melhor que você pode fazer, Fênix? O Cavaleiro então responde que não seria isso. Eu compreendi que você é o verdadeiro Cavaleiro de Ouro de Leão e decidi não contra-atacar. Kaiser pergunta o porquê disso. Por acaso não pode contra-atacar, pois sabe que não irá me vencer? E Ikki responde que não. Na verdade, é que não posso me dar ao direito de dirigir meu punho contra o Cavaleiro de Leão de 2 gerações atrás. E além disso, o verdadeiro inimigo se aproxima. Kaiser, você deve continuar aqui sem nenhum dano, protegendo esta casa. Kaiser se surpreende, porém se faz de forte e diz: Ikki, seu cretino, mesmo que eu acreditasse em suas palavras, estou seguro de ter dito que o caminho do leão é um caminho difícil. Se quiser seguir em frente, então eu prometo que o seguinte golpe acabará com a sua maldita vida. E o Cavaleiro de Bronze então responde dizendo: estou certo que eu também falei que estou sempre preparado para morrer. O Cavaleiro Dourado de pé se pronuncia: muito bem, então venha até aqui. Quando vier o seu corpo irá receber o último ataque.
A alguns degraus de distância, o Cavaleiro de Fênix utiliza o que resta de suas forças para então avançar. O Cavaleiro de Ouro se prepara para o golpe de misericórdia, e Death Toll gritava desesperadamente para Kaiser não fazer aquilo. E de repente, com apenas um dedo, Kaiser de Leão golpeia o peito do Fênix. Ikki cai e é segurado pelo Cavaleiro Dourado, que dizia: "Muito bem, Ikki, você pôde chegar até aqui, seu cretino Fênix. Sem dúvida alguma, eu pude ver em seus olhos a prova de que você é um verdadeiro leão. Graças à sua teimosia, o Cavaleiro de Fênix conseguiu passar na prova de Kaiser. Mas será que Ikki está mesmo bem?" Na casa de Ares, Xion continua sua conversa com a serpente, que dizia: "O homem que dizem ser a reencarnação de Asclépio, o 13º Cavaleiro de Ouro da Era Mitológica. Seu nome é Odisseu. Dizia-se que ele era o mais poderoso entre os 88 cavaleiros de Atena, mas mesmo assim não lutava. Ele salvou a vida de muitos cavaleiros curando suas feridas e enfermidades utilizando seu poder medicinal. Não existe uma pessoa neste santuário que não tenha sido salva pelo Senhor Odisseu. Xion, até você provavelmente foi salvo uma ou duas vezes." Surpreso, o Cavaleiro de Ouro responde que, sem dúvidas, ele devia muito a Odisseu. Então o Cavaleiro de Ofilcos reviverá logo, porém Atena, a deusa Atena, é absoluta no santuário. Enquanto ela estiver presente, Odisseu não pode fazer o que quiser. Além disso, quem iria ajudá-lo a tomar a cabeça de Atena? A serpente então responde: "Se vocês não o fizerem, nós mesmos faremos. De qualquer maneira, Atena morrerá logo." Xion fica surpreso, ele não consegue acreditar naquelas palavras, e na saída da sala do grande mestre, Shijima dizia: "Atena, finalmente saímos da sala do mestre. Cardinale ficou fora do combate. A próxima casa é a de peixes e podemos atravessar sem problemas. Não há ninguém por lá." A deusa Atena então pergunta: "Mas e isso aqui, Shijima?" O Cavaleiro de Virgem, surpreso, observa à sua frente aquele era o jardim envenenado de peixes. O Cavaleiro de Ouro, espantado, dizia: "Essas são as rosas demoníacas. Impossível, elas não estavam aqui quando eu subi. Será que Cardinale?" E Saori responde que não podemos dizer que seja obra de Cardinale. O santuário pensa que eu sou uma estranha. Para estas 12 casas, eu sou uma inimiga que veio do futuro. Portanto, automaticamente se prepararam para a batalha. O cavaleiro, ainda assustado, diz que eles não poderiam passar por aquilo, mas a deusa, com seus pés descalços e sem hesitar, segue seu caminho. Shijima, surpreso e preocupado, gritava: "Mas o que? Atena, isso é perigoso. As rosas demoníacas possuem um veneno mortal. Não deveríamos tocá-las." Porém, ele fica ainda mais espantado com o que vê. Por onde Saori andava, o jardim de rosas se abria, para que assim a deusa pudesse passar. O virginiano se perguntava como isso seria possível, como estaria acontecendo. A cada passo de Atena, a cor das pétalas mudavam de vermelho para branco. O veneno das rosas demoníacas está desaparecendo totalmente. Este é o poder de Atena. O santuário também começou a reconhecê-la como deusa. Saori, que já estaria bem à frente, dizia: "Parece que já podemos avançar, Shijima. Fique atrás de mim." O Cavaleiro de Ouro então a segue, porém de repente, no meio do jardim venenoso, um animal ataca a sua deusa. Aquela era uma serpente que consegue morder o calcanhar de Atena. A deusa cai e o Cavaleiro de Ouro a segura. Ele se pergunta de onde o diabo saiu essa serpente. Não pode ser, essa era uma serpente venenosa. E naquele momento o animal peçonhento dizia: "Já é tarde, esse é o veneno mortal de Samael. Atena morrerá muito em breve." Então Shijima chama aquele animal de desgraçado e tenta atacá-lo, mas a serpente respondia: "É inútil, eu já disse, o veneno de Samael não pode ser anulado por ninguém, com exceção do senhor Odisseu." Shijima fica extremamente surpreso. "Mas o que? Odisseu?" E a serpente confirma que é isso mesmo. O senhor Odisseu aparecerá nessas 12 casas muito em breve. O Cavaleiro de Ouro se perguntava como, mas era da forma que ele suspeitava. O que Suikyo queria dizer se tornaria realidade. A serpente falava: "Como prelúdio a isso, a casa de Ofilcos fará a sua aparição nestas 12 casas. E o senhor Odisseu reviverá ali, a casa de Ofilcos, o 13º signo, ao qual dizem que existia na era mitológica." A serpente dizia: "Isso mesmo, quando ele reviver, na casa de Ofilcos, ele será capaz de salvar a vida de Atena."
O Senhor Odisseus é o único que é capaz de fazer isso. Se quiser salvar a vida da deusa, não existe outra opção, além de pedir ajuda ao Senhor Odisseu. Perguntam-me se Atena resistiria até lá. A serpente começa a gargalhar e sai dali. O Cavaleiro de Ouro grita para que ela espere. Porém, de repente, de diversos locais daquele jardim, várias serpentes surgem.